Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. $10.000 para quem puder nos dizer corretamente de que cor são as paredes. Isso é o que a placa dizia. O sinal branco com grandes letras pretas. Veja, eu ainda posso te dizer que cor é essa. Eu poderia dizer que, assim como a cor do prédio, a placa estava rebocada, um cinza muito sujo que era tão deprimente quanto o céu nublado que eu vi naquele dia. Eu ainda me lembro de como tudo ao meu redor era cinza, como se toda a cor fosse engolida pelo tom cinza e deprimente do nublado. Eu me lembro dessas coisas, dessas cores. Eu sei que elas permaneceram os mesmos, mas naquela sala eu realmente não sei mais. Pelo amor de Deus, eu nem sei se eu tô mais no mundo real ou se eu ainda tô de alguma forma naquela maldita sala. Já se passaram algumas horas desde que eu participei do experimento. Foi há uma semana quando vi a placa pela primeira vez. Eu estava voltando para casa depois de mais um dia maldito no trabalho, desperdiçando minha vida atrás de uma mesa de escritório, digitando plano de orçamento após plano de orçamento, apenas para ter certeza de que aquele chimpanzé glorificado em um smoking de 3 peças finalmente iria parar de estalar o seu chicote de couro sobre os números não estão sendo satisfatórios, ou não há lucro suficiente sendo moído com isso, ou alguma merda de cavalo feliz assim. Senhor Ivan, Ivan o macaco, ou macaco Ivan, era assim que alguns colegas de trabalho ousados o bastante e chateados o chamavam pelas costas. Não foi a cor de sua pele macabra e albina, que lhe rendeu esse apelido engraçado. Não, era a maneira pela qual aquele bastardo não conseguia saber como usar qualquer coisa mais nova do que um Windows XP, muito menos administrar uma empresa de tecnologia. Mas ele ainda batia no peito com raiva se cada pequeno detalhe não fosse do seu agrado. E imagine um Donkey Kong albino em um terno e você terá uma imagem bastante precisa do Sr. Ivan. De qualquer forma, digo isso para dizer que meu dia já estava indo pelo ralo, como de costume, né? E do jeito que as coisas estavam indo, não achei que demoraria muito para ele ou a empresa encontrasse uma maneira de me soltar. Foi aí, é claro, que eu encontrei aquela placa. A grande placa branca com letras em negrito. No começo eu fiquei muito confuso. $10.000 só para adivinhar a cor das paredes? Minha mente percorreu todas as possibilidades de haver algum tipo de pegadinha, bem como o que significava adivinhar a cor dos quartos. Seria algum tipo de jogo em que os quartos estariam cobertos por cortinas e você teria que adivinhar qual seria a cor de cada um? Nada disso fazia sentido, mas eu acho que na minha situação, $10.000 era um bom negócio, bom demais para deixar passar, então eu entrei. Como eu disse antes, o prédio era deprimente, sem cor por fora. O interior, por outro lado, era totalmente o oposto. Nos primeiros 30 metros, mais ou menos, as paredes do corredor estreito pareciam um daqueles espectros de cores misturadas que você vê em programas de pintura. À medida que avançavam, eu as via se distorcerem em padrões diferentes, semelhantes aos de um caleidoscópio. Acho que a primeira coisa estranha que eu notei, ou pelo menos a primeira coisa abertamente estranha, foi a maneira como as cores nas paredes meio que se transformaram em novos desenhos. O que eu quero dizer com isso é que, por muito tempo, as paredes eram de uma forma específica e, muito sutilmente, se moldavam de uma forma que você provavelmente não perceberia no início. Quando o seu cérebro percebe que, ei, tem alguma coisa diferente aqui, você já está se perguntando se as paredes não eram assim o tempo todo. Sei que foi assim pra mim, de qualquer forma. Deve ter ficado evidente também, porque quando dei por mim, eu fui tirado do torpor por um homem vestindo uma camisa roxa e calça caque. Olha, é muito estranho, não é não? O efeito das cores. Ele parecia animado quando fez a pergunta, como se estivesse praticando para algum grande discurso de vendas baseado nisso. Claro, se você disse.
Eu respondi com um risinho nervoso. Ele abafou uma risada enquanto me observava dar mais 2 olhadas para as paredes. Ouvi-o suspirar de forma quase condescendente e colocar o braço em meu ombro, fazendo parecer que éramos dois afeiçoados por arte observando pinturas renascentistas em um estúdio. Sim, senhor, você ficaria surpreso com o efeito que as cores têm em nossas vidas, mais especificamente em nossas mentes. Sem cores, bem, eu diria que todos nós ficaríamos loucos de raiva. Ele terminou essa pequena apresentação com uma risada animada. Mas, por outro lado, ele continuou, e se a própria cor pudesse fazer você enlouquecer? Quero dizer, pense nisso. A cor dá dimensão ao mundo. A cor é o que torna tudo ao nosso redor reconhecível, sabe? Sem ela, nada teríamos qualquer característica ou definição. Tudo seria irreconhecível ou inconcebível sem as cores. Apenas assenti com a cabeça, parecendo com a cabeça de bambolê enquanto ele falava sobre a evolução das cores e os seus efeitos na mente ao longo da história, e coisas do gênero. Em parte, devido à natureza totalmente bizarra das paredes que ainda prendiam minha atenção, bem como as divagações do cara que soavam como algo que o professor universitário diria em um seminário, eu prestei pouca atenção ou quase nenhuma ao que ele estava dizendo. Sim, sim, Picasso, nós entendemos. A cor é o segredo da vida e blá blá blá, ou algo assim. Eu brinco, mas olhando para trás agora, eu poderia estar mais preparado para a merda que eu estou metido se eu tivesse prestado mais atenção naquele cara. Finalmente, eu saí de outro estado de torpor quando o senti me dar um aplauso nas costas, dizendo: sim, senhor, a cor moldou o nosso mundo. Mas agora voltando à minha pergunta anterior, e se não houvesse cor? O que você veria? O que você faria na ausência de cor? Eu dei de ombros. Sei lá. Seu sorriso hiper entusiasmado se alargou quase que dolorosamente e seus grandes olhos castanhos se arregalaram, expondo totalmente as pequenas veias vermelhas ao redor deles. Bem, o que você, senhor, gostaria de descobrir? Fiquei ali parado, congelado, sem saber ao certo o que eu deveria dizer. Para ser completamente honesto, eu estava tão completamente confuso com tudo naquele momento que, apesar de não querer dizer mais nada e só sair daquela pequena casa de diversões bizarra, eu simplesmente não conseguia me mover, falar ou até mesmo pensar direito. Finalmente, eu acho, sua pergunta não parecia exigir uma resposta, porque ele imediatamente começou a falar sobre o experimento que estavam fazendo para testar a estabilidade da mente na ausência da cor. Nossa hipótese, disse ele, é que em um ambiente desprovido de cores, formas ou qualquer outra coisa, você não conseguirá mais saber o que é real. Daí a nossa proposta: $10.000 para a primeira pessoa que provar que a hipótese é falsa. Olhei estupidamente para ele. Então, basicamente é uma privação sensorial? Bem, e de que outra forma exatamente eu deveria ver isso? Ele continuou sorrindo, parecendo quase maníaco agora. Como um teste, senhor. O teste definitivo de que seus sentidos e de sua mente, para ver até onde ela pode ser esticada e sem nenhum estímulo, literalmente. Ele então deu uma piscadela e perguntou: o que você acha? Quase sem pensar, eu zombei e disse ao cara para dar um fora nele antes de ir em direção à porta de onde eu tinha saído. Eu estava a cerca de 1,5 metros da porta quando ele me alcançou e me parou. Espere, disse ele, levando a mão ao meu peito. Eu vi que era um pequeno cartão de visita prateado, com letras grandes e azuis brilhantes. Brainstorm LLC, onde apenas a mente lhe dá poder. Pense nisso. Enfiei o cartão no bolso, passei por ele e saí pela porta. Caminhei o resto do caminho até meu apartamento, embora com um passo mais agitado e nervoso. A minha mente ficou nadando naquela noite toda com tudo isso, o que me tirou quase completamente o sono e continuou até a manhã seguinte. Por causa disso, eu mal conseguia trabalhar. O pior é que era a data de entrega das revisões das vendas do terceiro trimestre, que, por sua vez, me rendeu uma bronca do velho macaco Ivan. No final, me disseram para ir para casa mais cedo naquele dia e para não voltar por mais 5 dias,
em uma licença não remunerada. Ótimo, fantástico. Agora eu estou sem metade do meu próximo pagamento e ainda preciso de mais 35 horas do meu salário. Além disso, eu ia tentar conseguir algumas horas extras. Ai, que bom. Então, lá estava eu, sentado em meu apartamento, desejando poder beber algumas doses e me perder em uma embriaguez feliz. Para minha sorte, eu não tinha mais a Jack e o meu próximo salário estava atrasado, então achei que seria melhor tentar me agarrar ao que eu tinha, apesar de parecer um tipo de alívio. Estranhamente, porém, parte de meus pensamentos ainda estava presa naquela situação das cores. Eu não sei explicar, mas eu me peguei pensando cada vez mais sobre o que o cara estava falando. Como a cor é o que dá definição a tudo ao nosso redor. Como a cor é a maneira pela qual nós podemos perceber o mundo ao nosso redor. Olha, não me entenda mal. O cara era um completo maluco, saído diretamente de uma cabana maluca. Mas, ainda assim, algo na maneira como ele dizia isso na época me fez pensar legitimamente. Como seria estar em uma sala sem nada, sem cores? Eu já tinha ouvido falar sobre a privação sensorial e como ela faz as pessoas entrarem em pânico. Mas o que exatamente elas veem? Seria real? E até que ponto? Também me perguntei qual era exatamente o aspecto que desencadeava os sentidos da paranoia nesses casos. É claro que, no final das contas, isso se juntaria à questão geral de eu preciso de dinheiro, e rápido. E quando dei por mim, estava indo tirar o cartão do bolso e ligando para o número listrado nas letras azuis. Fui agendado para a triagem na manhã seguinte, que consistia basicamente em preencher a papelada e as isenções, para que eu não pudesse recorrer à justiça caso algo desse errado durante o experimento. Eles também me informaram sobre o que era o experimento e o que eu estaria fazendo. Essencialmente, eles repetiram o que o cara no corredor no dia anterior descreveu como sendo um teste para ver se a privação de cor a longo prazo, como eles frequentemente a chamavam, faria com que eu perdesse a percepção do que era real. Disseram-me que meu papel nesse teste era simplesmente ficar em uma determinada sala por cerca de 3 dias e no final me perguntariam qual era a cor das paredes. Se eu conseguisse responder corretamente naquele momento, eu levaria para casa $10.000 naquele dia. Eu não vou mentir, eu realmente tive que perguntar se essas pessoas estavam muito chapadas. $10.000 só para ficar em uma sala por alguns dias e depois dizer qual era a cor das paredes, que cacete. Diga-me se isso não parece bom demais para ser verdade. Mas com certeza eles estavam falando muito sério sobre isso. Eu perguntei se haveria algum tipo de gás ou injeções que usariam em mim, ou se haveria algum tipo de som que tocariam para provocar algum tipo de efeito. Não, nada. Na verdade, eles reiteraram que o objetivo era para ver o que acontecia sem nenhum tipo de estímulo. Apenas solidão completa e silenciosa por 5 dias, memorizando a cor das paredes. Embora isso parecesse ser dinheiro fácil e mais que eu ganharia em minha vida, eu ainda estava um pouco hesitante em realmente ir em frente. E eles faziam tudo parecer muito fácil, fácil demais. No final, porém, eu disse a mim mesmo que dinheiro fácil era dinheiro fácil, fosse ele ridículo ou não. Disseram-me para voltar na segunda-feira para começar o experimento e me disseram expressamente para não trazer nenhum pertence comigo, apenas as roupas do meu corpo. Nos 2 dias seguintes, esperando ansiosamente para reivindicar a minha vitória fácil, eu ainda estava ansioso quanto ao que aconteceria durante esse período. Desculpe-me, mas como eu disse, isso é muito fácil. Tinha que haver algum tipo de pegadinha aqui. Pegadinha ou não, no entanto, logo na segunda-feira de manhã, lá estava eu, de pé naquele corredor de tie-dye no prédio da Brainstorm LLC. Bem, olá, é bom vê-lo novamente, cumprimentou o cara de antes. Você tá pronto para começar? É claro, mais pronto que nunca. Mantenha a calma, eu disse a mim mesmo. Pense nos 10.000. Excelente, ele exclamou com um hiperentusiasmo infantil. Apenas me acompanhe até aqui e começaremos imediatamente. Caminhamos pelo corredor e notei o mesmo efeito de antes.
Quanto mais eu desviava o olhar, mais eu achava que via as cores se movendo e se transformando em novas diferentes, como se as cores do espectro estivessem vivas. Quando viramos em outro corredor, aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez eram apenas listras pretas e amarelas descendo. Por alguma razão, talvez por conta das cores em si, quem sabe, mas eu realmente pensei ter visto as formas de abelhas zumbindo na parede. Por um segundo, eu quase poderia jurar que também as ouvi. Eu estava começando a ficar estranho e eu não queria, de forma alguma, estragar a minha chance de ganhar o dinheiro. Então apenas balancei a cabeça e me certifiquei de manter os olhos voltados para frente a partir daquele momento. "E aqui estamos", disse ele, estendendo a mão para abrir a porta de metal estreita e gigante. Lá dentro havia uma sala branca e vazia. Tive que apertar os olhos ao entrar devido à luminosidade. Ou será que estava iluminada? Meu Deus, isso aqui ainda é muito confuso. E é aqui que o experimento será realizado. Eu olhei em volta da sala. As paredes eram enormes, com pelo menos uns 30 pés de altura e cerca de 40 ou 50 pés de largura, e pareciam ser de drywall fresco. Então, o que eu realmente devo fazer aqui, além de lhe dizer que as paredes são brancas? Seu sorriso malicioso de antes voltou. Tudo o que você quiser, ou nada. Sua parte é apenas permanecer nessa sala pelos próximos 5 dias e nos dizer qual é a cor das paredes no final. E aí o dinheiro é seu. Eu olhei confuso para ele. Eu acabei de te dizer. Elas são brancas. Eu recebo o dinheiro agora? Ah, espere. Talvez você não tenha a mesma resposta daqui a 5 dias, disse ele com uma risada igualmente desonesta. Mas quando eu consegui dizer isso, ele já havia fechado aquela enorme porta de metal com um sorriso de merda na cara. Ótimo. Obrigado. Então, lá estava eu, em pé no meio de uma sala branca vazia, sozinho. Então, e agora? Eu estava ficando entediado muito rápido, então comecei a apalpar as paredes. Parte de mim se perguntava se eu encontraria algum tipo de microfone ou câmera. Quero dizer, eles teriam que me vigiar de alguma forma, certo? Para pesquisa ou algo assim. Mas não, nada. Como eu disse, era apenas drywall fresco. Ei, você pode me ouvir? Alguém? Nada. Ok. Então acho que eles não podem me ouvir. Eu tentei testar isso gritando e uivando a plenos pulmões como uma hiena enlouquecida. Mesmo assim, nada. Então, eles não podem nem me ver e também não estão me ouvindo. Mas como estão experimentando então? Como, se não estão fazendo nenhum tipo de anotação ou algo do gênero? Foi então que eu me lembrei que eles disseram: tudo que eu tinha que fazer era ficar nessa sala por 3 dias e dizer para eles que as paredes eram brancas. Talvez eu esteja passando bem demais nisso. Então respirei fundo, apenas mantenha a calma. Diga que as paredes ainda estão brancas e o dinheiro é seu. Simples assim. Comecei a fantasiar sobre as coisas que eu faria com todo aquele dinheiro. Quer dizer, eram pelo menos 3 contra-cheques ali. E tudo só para dizer para esses cabeças de ovo que as paredes eram brancas. Comecei a fingir que estava fazendo chover e tomando banho com o dinheiro. Por que não? Eu já havia descoberto que ninguém estava vendo. Mas foi aí que aconteceu a primeira coisa realmente estranha. Enquanto eu imaginava que estava me abanando com o dinheiro, achei que podia realmente senti-lo em minhas mãos. Era macio e fino, como papel moeda. Abri meus olhos e, é claro, eu não vi nada. Foi um pouco estranho, mas achei que estava apenas envolvido no momento. Sabe como é? Você fica empolgado com alguma coisa, sua mente e seus sentidos se fixam nela, e de repente você acha que está realmente lá, mas na verdade não está. Bem, no começo eu achava que era isso, mas então, por um breve instante, achei que realmente estava vendo notas de dólar caindo do teto. Esfreguei os olhos novamente, mas nada. Mas, que é isso? Eu estava confuso. Onde estava o dinheiro? Estava lá, bem na frente do meu rosto, não estava? Tá, pare com isso. Não havia nada lá e você sabe disso. Eu bocejei. Estava ficando cansado e imaginei que provavelmente era por isso que pensei ter visto o dinheiro vindo do teto. Fazia sentido. Quer dizer,
Eu estava lá, sabe-se lá quantas horas, sem literalmente nada para fazer. O tédio estava me deixando cansado, o que me fez pensar que vi dinheiro caindo do alto. Se sim, isso é tudo. O tédio estava mexendo com a minha cabeça. Basta fechar os olhos por um tempo e tudo ficará bem. Deitei-me e, surpreendentemente, o chão era realmente confortável. Era quase tão macio quanto os lençóis de cetim vermelho da minha cama em casa. Em pouco tempo, eu estava caindo no sono. No entanto, pouco antes de fechar os olhos, eu juro que vi uma grande onda vermelha tomando conta do chão. Adormeci antes de poder pensar mais sobre isso. Eu não sei quanto tempo estive fora. Parecia que eu havia dormido durante o restante do experimento. Mas quando acordei, adivinhe, paredes brancas. O chão não parecia mais macio. Na verdade, estava duro como concreto. Por instinto, tateei o chão e as paredes. Agora todas pareciam ásperas e rudes, como se fossem feitas de cimento. E quanto mais eu olhava, mais percebia que agora pareciam mais cinzentas em vez de brancas ofuscantes. Mas como? Esfreguei os olhos e olhei novamente. Branco de novo. Durante uns bons 5 minutos, fiquei apenas encarando aquelas paredes. O que está acontecendo aqui? Eu vi isso, certo? A parede estava cinza, né? Mas como? Como as paredes ficaram cinzas? As paredes não podem simplesmente mudar de cor? Ou podem? Eu sacudi a cabeça. É claro que não podem. Para de ser idiota. As paredes não podem mudar de cor. Apesar de ter dito isso a mim mesmo, outro pensamento me levou a um turbilhão mental. E se a cor das paredes não tivesse mudado de verdade? E se elas fossem cinza o tempo todo? Talvez eu estivesse imaginando o tempo todo que elas eram brancas. Olha, eu entendo, as ilusões de dinheiro caindo do teto e o chão macio de cetim colorido eram uma coisa. Eu poderia descartar isso sem problemas, apenas minha mente pregando peças por causa da exaustão e do tédio. Mas isso não era tão fácil de ignorar. Quer dizer, pensa bem, branco e cinza não são tão diferentes, né? Ambos são cores claras, o cinza é apenas a combinação do branco e do preto, de luz e escuridão. As paredes realmente podem ser cinzas? Olhei ao redor novamente e ainda vi que as paredes pareciam brancas. Toquei-as e senti a textura comum do drywall. Mas, pelo menos, o que eu achava que drywall deveria parecer naquele momento. Esse era um outro ponto. Como diabos eu estava sentindo coisas que não estavam lá? Mas por que ou como, em um momento, as paredes pareciam macias e suaves e no outro seguinte, completamente diferentes? A menos, é claro, que eu estivesse imaginando desde o início que era um drywall. Comecei a esfregar as têmporas sentindo o início de uma dor de cabeça. Droga, cara, isso aqui é ridículo. Você realmente precisa parar com essa merda. As paredes são brancas e você sabe disso. Decidi que continuaria repetindo isso várias vezes, como um mantra. As paredes são brancas. As paredes são brancas. As paredes são brancas. Eventualmente, comecei a sentir fome. Ei, como vamos fazer para o almoço? Estou ficando com fome aqui. Eu sabia que ninguém iria responder. Já tinha estabelecido isso e eles não estavam ouvindo. Mas não sabia mais o que fazer. Comecei a imaginar o sabor de um hambúrguer de bife bem grosso, tenro e suculento, com uma grande porção de batatas fritas. Pensei em como a carne ao ponto iria aguçar as minhas papilas gustativas com uma generosa quantidade de molho barbecue. E de repente, lá estava, nas minhas mãos, um hambúrguer de bife suculento, completo por um pão de alho que foi torrado e assado até ficar perfeitamente dourado. Por um momento, apenas o encarei. A minha cabeça estava girando agora. De onde diabos veio isso? Como isso apareceu aqui? A dor da fome rapidamente superou a lógica e dei uma grande mordida no sanduíche. Ou pelo menos, no que eu achei que era o sanduíche. Só depois de uma dor aguda atravessar meu corpo, eu percebi que eu tinha mordido minha própria mão, e não um hambúrguer de bife. Minha mão estava com muita dor e começou a sangrar. Agora eu estava começando a ficar irritado. Que porra estava acontecendo? Como eu estava vendo merdas que eu sabia muito bem que não estavam lá? E as paredes? Por que elas estavam mudando de cor?
Elas deveriam ser brancas. Olha, não tinha comida, não tinha dinheiro caindo do teto, não havia chão macio de cetim e as malditas paredes eram brancas. Não eram? Eu olhei novamente, agora vendo pequenos pontos pretos cobrindo as paredes. Agora eu sabia que algo estava errado. Elas definitivamente não estavam lá antes. Isso me fez repensar a minha conclusão de que elas não estavam nos observando. Poderiam ser esses pontos as câmeras? Isso faria sentido, exceto pelo fato de que, se fossem, como eu nos notei antes? Mesmo que estivessem escondidos nas paredes, eu deveria ter sido capaz de senti-los ou algo assim, através do fino drywall. Mas, novamente, isso assume que era realmente o drywall. Quando estendi a mão para tocar um dos pontos, meus olhos quase saltaram das órbitas ao ver que os pontos começaram a se mover, como um enxame de formigas, à medida que meus dedos passavam pela parede. Alguns deles subindo pelo meu braço. Mas como isso era possível? Pontos não podiam se mover? No entanto, quando me afastei abruptamente, os pontos ficaram imóveis novamente, como se nunca tivessem se movido. Eles não se moveram, né? Pontos não podem se mover. Por outro lado, também não havia pontos. As paredes eram brancas, vazias, sem pontos, sem chão de cetim, sem dinheiro caindo, apenas branco. As paredes são brancas. As paredes, elas são brancas. As paredes são brancas. E, eventualmente, isso se repetia tanto na minha cabeça que comecei a sentir sono novamente. Como antes, eu estava dormindo antes da minha cabeça tocar o chão. Porém, dessa vez, o chão ainda era áspero e rude, em vez de macio como antes. Além disso, eu lembro vagarosamente de ver os pequenos pontos pretos se movendo novamente, examinando freneticamente o meu redor, tentando se aproximar cada vez mais. Não dormi por muito tempo. Lembro-me de sonhar que os pontos estavam rastejando por todo o meu corpo como um monte de formigas de fogo, se enterrando em cada orifício que encontravam. Eu sentia por toda parte, dentro e fora. Eventualmente, fiquei cego quando eles começaram a rastejar para dentro dos meus olhos, e comecei a sufocar, engasgando, à medida que eles se enfiavam pela minha garganta. Acordei gritando, quase me levantando de um salto, e comecei a me apalpar todo. Nada de formigas ou pontos pretos, seja lá o que fossem. Eu fiquei no meio da sala, respirando pesadamente, tentando recobrar a consciência do ambiente ao meu redor, tentando garantir que eu realmente estava apenas sonhando. Claro, não ajudou o fato de que agora, de alguma forma, os pontos haviam sumido, substituídos por finas linhas pretas. Nesse ponto, eu já estava além de tentar entender se os pontos tinham sido as linhas o tempo todo. Na verdade, naquele momento, eu estava quase convencido de que era assim como o quarto sempre tinha sido, branco. Ou será que era cinza? Mas isso ainda me traz de volta à pergunta anterior. Por que eu não vi nada disso antes? Como eu posso saber que é realmente assim e que o quarto era desde o início? Quero dizer, eu vi o maldito quarto. Eu me lembro da cor das malditas paredes, sendo brancas. Não sei. Fechei os olhos e comecei a me esforçar para lembrar como o quarto parecia quando entrei pela primeira vez. Grande, vazio e branco. Cinza. Droga! Eu já nem conseguia mais dizer se as paredes eram brancas ou cinzas. Além disso, eu não podia ter certeza de que estavam realmente vazias. Talvez os pontos, as linhas ou o que quer que fosse estivessem lá desde o começo. Talvez fosse como as paredes do corredor, em que eu pensei que as cores tie-dye estavam se movendo, quando na verdade não estavam. Isso faz sentido. Talvez o motivo de eu ter pensado que os pontos eram formigas fossem porque era a cor que eu associava com formigas. Basicamente, imaginei formigas quando vi pequenos pontos, então minha mente me fez pensar que os pontos estavam se movendo. Assim como pensei que o chão era macio porque estava imaginando que estava na minha cama e, por estar com fome, imaginei que minhas mãos de pele bronzeadas fossem o pão tostados de um sanduíche. A cor é o que faz tudo ao nosso redor ser reconhecível, sabe? E eu finalmente estava começando a entender.
Eu comecei a entender porque o desafio era dizer-lhes de que cor eram as paredes. Mas, com isso, eu percebi que não tinha certeza de que cor elas eram desde o início. Eram brancas, estavam vazias, era tudo uma ilusão o tempo todo. Será que eles sequer sabem de que cor são as malditas paredes? Minha respiração começou a ficar cada vez mais pesada, como se eu estivesse sendo estrangulado. A próxima coisa que percebi foi ver duas linhas enroladas ao redor do meu pescoço, apertando como um laço. Eu comecei a arranhar meu pescoço para tentar soltá-las, mas sem sucesso. Logo minha visão começou a ficar turva e eu só consegui soltar um chiado abafado. Fechei os olhos e comecei a repetir na minha cabeça. São apenas linhas. São apenas linhas. São apenas linhas. Finalmente, senti que conseguia respirar novamente. Abri os olhos. A sala estava como antes, branca, talvez cinza, com longas linhas finas, talvez pontos. Foi quando comecei a rir. Não era uma risada de hahaha, que engraçado, ou sequer uma risada de alívio. Era a risada de alguém que a mente foi dobrada e retorcida em todas as maneiras até finalmente ser quebrada como um galho. Eu não aguentava mais. Esse quarto, o experimento, as malditas cores, tudo isso. Eu simplesmente não aguentava mais essa tortura mental. Eu nem me importava mais com o dinheiro, eu só precisava sair dali. Sem pensar, corri até a porta, ou melhor, no lugar onde eu achava que a porta estava. Quando comecei a tentar abrir as frestas da porta, percebi que meus dedos não estavam segurando nada, apenas roçando as finas linhas pretas que desciam pela parede. Onde está a porta? Estava bem aqui, não estava? Cadê a maldita porta? Então eu comecei a pensar. Será que a porta estava realmente ali? Será que havia uma porta? Foi aí que eu realmente perdi o controle. Comecei a bater a cabeça na parede enquanto implorava: me tirem daqui! Me tirem daqui! Eventualmente, eu desmaiei novamente devido a um trauma constante. Quando acordei, Deus sabe quanto tempo depois, eu estava em um lugar que parecia ser um quarto de hospital. Estava escuro e não vi ninguém. Então, imaginei que fosse a noite. Minha cabeça estava confusa e tudo estava embaçado. Apalpando ao redor, eu descobri que estava deitado em uma cama macia, com lençóis brancos e finos cobrindo minhas pernas. No meu bolso, encontrei o cartão amassado da Brainstorm LLC. No verso estavam as palavras: obrigado por participar do mais recente experimento da Brainstorm LLC. Tudo estava silencioso, nem mesmo o som de um monitor cardíaco. Como eu cheguei aqui? Aos poucos, tudo começou a voltar à minha memória. As linhas, os pontos, o dinheiro caindo, o chão macio, as paredes. Foi então que o pânico me atingiu como uma faca. As paredes, o experimento, o que aconteceu? Acabou? Eu passei, eu falhei? Como diabos eu saí de lá? Meu Deus, eu não sei mais. Eu tô fora do quarto. Eu realmente tô no hospital agora ou estou apenas vendo o que minha mente está me dizendo? Ou o que eu acho que as cores estão me dizendo? Que isso é um quarto de hospital? Eu nem sei mais se esse telefone que eu estou digitando é real. Quer dizer, é um iPhone branco. Pelo menos é assim que eu estou vendo. Mas é realmente um telefone? Como eu sei que isso não é apenas algo do quarto de novo? Eu preciso de ajuda. Por favor, se isso é real, se eu estou realmente no mundo real novamente, alguém me diga, alguém me dê um sinal, qualquer coisa para provar de que eu não estou mais naquele quarto. Deus, eu não sei de que cor são as paredes, eu não sei mais de que cor realmente é nada. Tá precisando de edições para o seu podcast?
Ou melhor, você conhece alguém que precisa de serviços para o podcast? Bom, se esse é o seu caso, conheça a Mix Labs. Com a Mix Labs, o seu podcast vai ser elevado para um próximo nível. A Mix Labs oferece serviços de edição e mixagem de áudio por um preço competitivo e acessível. Tá esperando o quê? Entre em contato com a Mix Labs pelo Instagram @mixl_abs